Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Aqui quem tá falando é o Vinícius e o convidado de hoje é um convidado muito especial, é o Rodrigo Oliveira. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao NutriCast. Se você pudesse apresentar um pouquinho pro pessoal que tá escutando a gente. Obrigado, Vinícius. Primeiro, é uma grande honra estar participando aqui do podcast. Já sou ouvinte antes de ser um convidado. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Sem dúvida é um trabalho que se destaca aí no meio dos podcasts. Parabéns pelo conteúdo, parabéns pelos convidados. Bom, meu nome é Rodrigo Oliveira, eu sou nutricionista, né? Sou graduado pela Universidade Federal da Bahia, sou pós-graduado pela USP, sou coordenador de uma pós-graduação em nutrição esportiva, sou atuante atualmente em consultório, sou fundador de alguns produtos digitais. Mas assim, Vinícius, as pessoas costumam dizer só aquilo que deu certo, né? Quando elas dizem quem que elas são, né? Eu também digo que eu sou um ex-estudante de engenharia que larguei no 6º semestre. Eu digo também que eu quebrei a minha primeira empresa, eu já vendi uma empresa, eu já participei e participo aí de diversos projetos que, graças a Deus, muitos deles hoje em dia dão muito certo. E um deles é o meu consultório, minha clínica, uma escola para nutricionista também, que eu tenho um grande orgulho de ter inaugurado. Perfeito, a gente vai conversar mais sobre esses temas ao decorrer do podcast. Mas, Rodrigo, antes da gente começar, né, se você puder falar um pouquinho da sua história na nutrição, como que você, né, encontrou a nutrição, eu acho que é até legal você comentar um pouquinho dessa parte de engenharia pra gente conhecer um pouquinho melhor. Para ver qual que foi essa conexão, né? Na verdade, Vinícius, o primeiro contato que eu tive com nutrição foi quando eu tinha ali por volta dos meus 12, 13 anos. Eu sou um ex-atleta amador de vôlei, né? E aí, para melhora da performance do próprio treinamento, do próprio jogo em si, do próprio esporte, eu acabei me consultando com alguns nutricionistas na época, né? Um pouco antes disso, eu era obeso, então eu tinha ali realmente um físico que me impedia de ter uma boa performance no esporte que eu realizava, e aí, por conta disso, eu acabei conhecendo a nutrição, e a perda de peso ela veio acontecendo como uma consequência desse acompanhamento. E desde então, eu percebi o quanto que a nutrição e ter uma noção com base na alimentação me fez bem. Eu sou uma prova viva da mudança que uma nutrição é capaz de realizar na vida da pessoa em todos os aspectos, desde o aspecto comportamental ao aspecto de performance e hoje em dia ao aspecto profissional atuando como nutricionista. Né? Então eu digo que eu vivi todas as fases que a nutrição pode oferecer para a gente, desde paciente até um gestor de clínica. E então, com a ida aos nutricionistas, né, e ali a busca por uma melhora na performance, eu acabei me consultando com alguns profissionais, como eu falei, e aquilo dali me chamou muita atenção. De lá para cá, eu sempre tive uma curiosidade muito grande com a ciência da nutrição, né? Eu sempre fui um grande curioso. E aí surge a engenharia. Eu sempre quis fazer engenharia, sempre foi não a minha paixão, mas a minha maior indicação por ter diversos parentes que já atuam ali em petroquímica e tudo. Acabei seguindo o fluxo, até que ali no 6º, 5º semestre, por ali, não é isso para mim. Eu vou sair desse negócio e vou fazer aquilo que eu realmente gosto de estudar. E fui fazer nutrição. E detalhe, antes de fazer vestibular de nutrição, eu fiz um curso de bioquímica e fisiologia aplicada ao esporte para nutricionistas e estudantes de nutrição. Só que assim, imagina uma pessoa que era um estudante ali básico, né, da nutrição, estudava por alguns livros, por fórum e tal, mas nada muito científico, caí numa sala de bioquímica e fisiologia. Eu falei, meu Deus, ainda estudante de engenharia, falei, meu pai eterno, é isso aqui? Então vamos embora, vou ter que estudar mais a fundo isso para conseguir entender um pouco mais e conseguir progredir nisso e gerar uma transformação na vida de outras pessoas. Então, a partir daí eu tive esse estalo, decidi abandonar a faculdade de engenharia química que eu fazia e fui prestar o vestibular para nutrição. Entrei e eu sempre digo, Vini, que uma das coisas que me fez melhor, né? Melhor aproveitar a faculdade, vamos dizer assim, foi o meu histórico justamente de já ter entrado numa outra faculdade, de já ter tido uma empresa antes. Eu costumo dizer que a minha entrada na faculdade de nutrição ela foi um divisor de águas ali, porque eu já entrei sabendo o que eu queria. E isso
me fez ter atitudes certas e diversas outras atitudes erradas e conseguir aproveitar muito bem aquele momento da faculdade, né, Vini? Que eu acho que é um momento ali crucial, um momento que a gente consegue ter um crescimento exponencial dentro do que a gente pretende ser quando se formar. Então, a faculdade sempre tem aquela máxima de putz, se eu entrasse na faculdade com a cabeça que eu tenho hoje, seria uma maravilha. Mas, assim, eu entrei com uma cabeça já sabendo o que eu queria. E eu sei que isso não acontece com a maioria dos estudantes, né? Isso não acontece com a maioria dos estudantes. Já entrei decidido, mesmo assim tive diversas dúvidas, né? Tanto que hoje eu direciono muito da minha comunicação para nutricionista justamente para conseguir ali fazer com que essas atitudes assertivas sejam maiores do que as que não são tão assertivas assim, né? Porque errar é humano e a gente vai estar sempre cometendo esses erros. E Rodrigo, falando um pouquinho mais ainda sobre a graduação, né? Nosso podcast também é formado por bastante estudantes de nutrição. E quais dicas que você daria para até mesmo se ela estiver no meio da graduação, enfim, ou em qualquer período, ela ficar com essa mente mais focada, né, para os objetivos que ela quer, para realmente se encontrar na área, né? Boa. Vini, sempre tem dois grandes aspectos que eu gosto de falar quando a gente pensa em aproveitar a faculdade, a universidade, a graduação, além daquilo que ela já nos oferece, né? Então, fora todo o conteúdo técnico-científico que a gente vai ter um contato dentro da nossa graduação, eu sempre digo que a gente pode aproveitar ela de mais duas maneiras para que a gente consiga colher as consequências positivas dessas duas atitudes lá na frente. A primeira delas, qual que é? Primeiro, muita gente deixa para ter contato com áreas da nutrição depois de formado, né? Então, quando a gente pensa da atuação do nutricionista dentro de algum nicho, né? Seja ele emagrecimento, doenças crônicas, materno-infantil, hospitalar, UAN, enfim. Muitos nutricionistas deixam para ter contato com essas áreas depois de formados. E aí surge aquela dúvida, depois de formado, o que é que eu faço? Né? E fica difícil a gente escolher sem antes ter tido um contato prévio com cada área. Eu não estou falando de atuar na área, eu estou falando de, às vezes, você conversar com profissionais que atuam naquela determinada área para que, pelo menos, você identifique que não é para você. Muito dificilmente você vai encontrar uma área de cara que vai falar assim, putz, é isso que eu quero fazer. Muito dificilmente. Mas mais importante do que você, nesse momento, entender o que você quer, é você entender o que você não quer. Sabe? O que foi a primeira impressão que eu tive, por exemplo, quando eu tive o contato com o AN. Falei, putz, não é uma área que eu me identifico tanto, mas se for para atuar, se surgir a necessidade, eu vou atuar. Afinal, nós somos nutricionistas, né? Então, a gente consegue ter um conhecimento cabível para realizar tal atitude de atuação. Então, a primeira sacada, Vini, que eu gosto de dar quando as pessoas estão na graduação é tenha contato com a maior quantidade de áreas possíveis que a nutrição pode lhe ofertar, né? Desde a iniciação científica até a nutrição hospitalar, tenha contato com tudo que você conseguir. E por mais que você não consiga fazer parte do mercado, né, atuar de alguma maneira na prática, tenha conversa com diversos profissionais de diversas áreas para você entender como que é a atuação desses profissionais. Né? Então essa é a primeira ideia e a primeira sacada que eu trago para os graduandos. O segundo ponto, Vini, aí é muito importante, assim, a faculdade é um ambiente muito bom para que a gente consiga já começar a desenvolver o nosso networking, né? Já começar a criar conexões, sabe? Conexão com outros profissionais. Às vezes aquele colega de faculdade que você tem ali, vai ser o seu sócio numa clínica quando você se formar. Então, assim, faculdade, criar conexão com o professor, criar conexão com alguém do laboratório, criar conexão com os alunos que estão ali também na sua turma, nas outras turmas, gerar relacionamento, sabe? Quanto mais relacionamento a gente conseguir gerar dentro desse ambiente, que é um ambiente de construção de conhecimento, então ali todo mundo tem o que ensinar e tem o que aprender, quanto mais relacionamentos e conexões a gente conseguir gerar dentro do ambiente da faculdade, com certeza isso vai acarretar em consequências positivas quando você precisar ali de um conselho em alguma área que você quer ter uma atitude quando você já for formado, sabe? Você vai sempre ter, eu lembro de fulano ali que ele trabalha com aquilo, então eu vou lá conversar com ele, ver dele o que ele acha daquela situação, daquela decisão que precisa ser tomada.
e até fazer projetos. Eu, por exemplo, tenho um produto, né, um infoproduto, que o meu sócio foi meu colega de faculdade. Então, assim, criamos a relação, criamos um relacionamento, e isso se estendeu a certo ponto, onde hoje, além de amigo, de ex-colegas de faculdade, nós somos sócios. Então, criar conexão, networking, fazer relacionamento e ter contato com diversas áreas de atuação da nutrição, enquanto você ainda é estudante, vale muito a pena. Porque fazer isso depois que você é profissional custa muito, né? Custa muito. Então, fica aí umas 2 sacadas que eu acho bem válido para quem está aí dentro da graduação. Com certeza, 2 sacadas excelentes, né? Toda essa questão de network e também desse multiprofissionalismo, né? Como você comentou. Não só dentro da área de nutrição, mas eu acredito que de todas as áreas, né? Acaba sendo muito importante. E a gente convidei o Rodrigo porque a gente vai sacando vários insights aqui, né? O pessoal que tá escutando a gente, então é excelente. E Rodrigo, antes da gente entrar um pouquinho na questão de Instagram, né, de marketing, que eu queria falar um pouquinho do Carreira Nutri e também da escola, né, que você inaugurou. Você poderia falar um pouquinho da sua rotina? Que às vezes o pessoal tem muita curiosidade, né? Assim, Vini, eu costumo dizer que o meu dia, ele gira em torno do que é a minha prioridade, né? Então, a minha rotina diária, ela é organizada a partir do que é minha prioridade naquele dia. Tem uma coisa que sempre é minha prioridade, que são os meus treinos e os meus momentos comigo mesmo, tá? Como eu vim do esporte, fazer um treino, praticar um esporte me faz muito bem, tanto físico como mentalmente, né? Eu acredito que a maioria das pessoas colham desse benefício. Então, acredite, a primeira coisa que eu faço quando eu planejo meu dia é saber o horário que eu vou treinar, né? Óbvio que esse horário do treino, ele tá ali diretamente ligado com os meus horários de consultório, com os meus horários de reuniões, mas eu gosto de ter definido o horário do meu treino, tá? Depois disso, eu começo a olhar minha agenda de atendimentos. Então, a partir... deixa eu ver, hoje a gente está em abril, maio, eu já vou diminuir mais a minha agenda de atendimento, porque boa parte da minha rotina vai se destinar à gestão da escola Carreira de Nutri, que a gente vai falar em seguida, né? Então, eu estou tendo que abdicar de horários de atendimento em consultório para me dedicar no novo projeto. Hoje, Vini, a minha rotina ela se baseia basicamente em fazer 1 ou 2 treinos no dia, né? Eu passo uma média de 8 a 10 horas atendendo em consultório, isso aí varia de 6 a 10 pacientes, né, no dia. Eu tenho um horário que eu sempre separo para um estudo que não tem a ver com nutrição e tem um outro horário de estudos que engloba a nutrição, né? Nos que não estão, no que a nutrição não faz parte, aí eu estudo sobre gestão, empreendedorismo, marketing, vendas, comunicação e coisas em geral que me agregam como nutricionista, principalmente como um gestor de consultório e clínica. E no outro momento do dia, eu faço uma leitura de algum assunto que esteja condicionado à minha prática de nutricionista, né? Então, basicamente, o meu dia ele funciona dessa forma. Em alguns outros dias eu acabo tendo um turno a mais de trabalho, mas aí já não é do consultório, é o momento que eu faço a gestão tanto ali da escola, né, que precisou de um planejamento estratégico prévio para que ela fosse ao ar, e também de alguns outros projetos que eu tenho, como um método que é online, e um Clube do Nutri, que também é um outro projeto online que eu tenho. Então, assim, uma gestão de tempo, ela tem que se fazer presente nesse momento, tá? Uma coisa que eu sempre faço, Vini, é assim, ó, sempre quando eu vou organizar minha agenda, e aí eu sempre organizo a agenda com uma semana e olho ali cada dia especificamente o que eu vou fazer, eu tenho sempre o que é a minha prioridade maior, sabe? Então, ontem eu abri as inscrições da Escola Carreira de Nutri e a minha prioridade maior na semana passada era justamente criar o ambiente necessário para que essa abertura das inscrições acontecesse de uma forma como eu queria que acontecesse. Então, eu sempre tenho aquilo que é a minha maior prioridade da semana. Feito aquilo, massa, eu costumo ali já partir para as outras atitudes. O que a gente tem que ter bastante cuidado, Vini, é que assim, ó, nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente programou, né? E a gente tem que ter bastante cuidado para que isso não gere na gente aquela ansiedade em querer fazer tudo 100%.
é muito difícil que alguém consiga estar ali na máxima performance em tudo. Hoje, e aí eu tenho que agradecer, né? Eu já consigo delegar algumas funções, então eu acabo tirando ali uma carga de trabalho que eu precisava. Mas até pouquíssimo tempo atrás, eu era o cara que atendia 10 horas em consultório, programava post, pensava em conteúdo, fazia aula, gravava aula, editava aula, fazia de tudo, né? Hoje eu já consigo delegar algumas coisas, mas o que eu recomendo com relação à rotina é sempre de ter algo que te traga, primeiro, uma saúde física, ter algo que te traga uma melhora de saúde mental e ter algo que te traga um retorno financeiro. Eu acho que se a gente gerar ali dentro da nossa rotina diária, abranger esses 3 aspectos, já compreende ali boa parte do nosso dia e o resto é lazer total. E Rodrigo, pra gente fazer, né, uma linha crescente, você poderia falar sobre onde surgiu, né, a ideia de criar o Instagram Carreira de Nutri, para aí a gente contando? Total, Vini. Na verdade, eu sempre digo que o empreendedorismo ele é a arte de solucionar problemas, né? Ele é a arte de solucionar problemas. Então, a partir do momento que você identifica um problema, o empreendedorismo ele vem da melhor maneira para que você consiga ofertar uma solução e criar uma solução para aquele problema. O que aconteceu? Ano passado surgiu uma coisa que abalou muita gente, né? Pandemia. E aí eu me vi numa situação, Vini, de tipo assim, logo no primeiro mês que veio a pandemia, ali em março, eu lembro como se fosse hoje, dia 18 de março foi o último dia de 2020, antes da reabertura, que eu atendi no consultório. E final de março e abril foram os piores meses do meu consultório. Era muita incerteza, muita gente com medo. E depois eu comecei a perceber que a curva que eu tenho aqui de conversão de pacientes, né? Eu costumo fazer algumas métricas no meu consultório, e a curva de conversão de pacientes e taxa de comparecimento em consulta começou a crescer de forma exponencial. Então, quando chegou ali outubro, foi o mês que eu mais atendi em 2020. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Enquanto eu via o meu consultório aumentando de atendimento, eu vi muito nutricionista fechando o consultório, né? Mas por que isso acontece? Porque falta gestão. Falta um pensamento empreendedor para fazer com que aquele consultório seja visto como uma empresa e que, como toda empresa, precisa ter alguém gerindo todos os processos que ela tem como necessidade e demanda, tá? Então, a partir do momento que eu vi que eu conseguia ter um canal de comunicação direto para nutricionistas, eu falei, putz, eu vou ajudar essa galera. Eu já tinha um Instagram, o que eu fiz foi começar a movimentar ele, né? Eu sempre tive um desejo, Vini, de assim, ó, quando eu saí da faculdade, eu percebi que a faculdade ela não me preparou como uma pessoa capacitada para abrir um consultório e atender um consultório e ter um consultório que consiga captar e fidelizar e ter um consultório ali que rode bem. Show! Eu saí com uma expertise técnica, científica, massa, mas toda a bagagem que eu tinha de gestão vinha das minhas empresas anteriores e não de um conhecimento da faculdade, né? Falei, pô, esse é um momento de eu conseguir ajudar essa galera aí da nutrição, vou lá. E comecei a botar cara. Decidi criar um Instagram à parte para que a minha comunicação ela não conflitasse com o que eu falava no outro Instagram, né? Então falei, pô, vou abrir um Instagram aqui e vou falar só para nutricionista sobre empreendedorismo, marketing, gestão e tudo isso, tá? Comecei a falar. E para minha surpresa, o que eu achei que não ia ser muito ouvido, daqui a pouco apareceu 30, 100, 200, 500, 1000 pessoas. Eu falei, pô, massa, que legal. Que legal que as pessoas estão entendendo a necessidade de aprender sobre gestão. Porque o nutricionista que abre um consultório sem entender a importância de estudar sobre gestão e comunicação e vendas, marketing, tudo isso que engloba o empreendedorismo, tá fadado a que esse consultório feche as portas logo menos, né? Que foi o que aconteceu na pandemia. Primeira coisa que aconteceu na pandemia é que fez com que muitos nutricionistas fechassem o consultório, Vini, não ter um caixa emergencial, não ter um caixa que sustentasse um fluxo baixo de pacientes. E o que é isso? É uma má gestão. É uma má gestão, né? Então, o Carreira de Nutri, ele surgiu justamente a partir daí, com um insight de uma necessidade que eu vi no mercado, né, de aumentar ali a expertise sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre gestão, para os nutricionistas que entendem a importância. E para aqueles que não entendem a importância, eu escancaro lá na cara a importância de entender sobre isso. Porque para quem quer atender em consultório,
quem quer ter clínica, né? Quem quer viver ali dos atendimentos, precisa ter esse conhecimento, precisa ter contato, pelo menos o mínimo necessário, para que não esteja submetido ali a um risco de ter que fechar as portas. Então, essa transformação de fazer o nutricionista entender que, além de um conhecimento técnico-científico, ele precisa se ver como um gestor, como um empreendedor, e que o consultório, a clínica, ele é uma empresa, surgiu a Carreira de Nutri. Foi esse start aí que me fez ter essa ideia. E esse é um dos episódios que, com certeza, o pessoal vai tirar mais insights, né, sobre carreira, enfim. E eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente, Rodrigo. Se você puder falar agora um pouquinho sobre a escola, né, como que funciona essa ideia que você teve também. Cara, isso aí, ó, dizendo aqui em primeira mão, a Escola Carreira de Nutri, ela foi fundada ontem, né? Então, assim, recém-chegada. Primeira mão. A escola, Vini, como é que surgiu a escola? Por mais que no Instagram eu percebesse que eu conseguisse ajudar diversas pessoas, a primeira atitude que eu tive dentro do Instagram Carreira de Nutri foi entregar um produto, né, que foi um curso de marketing no Instagram para nutricionistas, onde eu direcionava ali toda a comunicação e todo um planejamento estratégico partindo de um marketing para que o nutricionista ele conseguisse ser destacado, né? Para que ele conseguisse ser ouvido dentro desse mundo que é o Instagram, dentro dessa rede social gigantesca. Então esse foi o primeiro produto que eu consegui criar aí com o Carreira de Nutri. Foi um curso de marketing no Instagram para nutricionistas. E eu tive um resultado, cara, não posso dizer que foi 100% positivo, porque nem todo mundo me manda feedback. Mas de todo mundo que me mandou feedback, foi assim, sensacional. Sensacional. A transformação que um curso como aquele, básico de nutrição, de marketing para nutricionistas, foi surreal. E eu falei, putz, se isso daqui a galera já conseguiu colher um resultado bacana, eu vou apertar no acelerador. Vou pisar no acelerador aqui com força, né? Eu falei, pô, massa. Se o marketing no Instagram para nutricionista deu certo, e aí a gente está falando de um conhecimento que é desse tamanho, né? Marketing já é um nicho, no Instagram é um subnicho, para nutricionistas é ali um micro. Falei, pô, vou ensinar essa galera sobre gestão, sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal, sobre gestão de carreira, gestão de consultório, planejamento estratégico, sobre comunicação, sobre vendas, sobre marketing digital, marketing offline. E aí surgiu a Escola Carreira de Nutri, que é onde eu e outros professores, a gente entrega um conteúdo que eu senti muita falta quando eu me formei, que é um conteúdo que te deixa apto a ter um consultório de sucesso. E um consultório de sucesso, eu digo assim, Vini, consultório de sucesso não é um consultório lotado, tá? Sucesso individual. Sucesso para mim é diferente do seu sucesso. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é sucesso para você, né? O que é sucesso? Muito provavelmente o seu sucesso vai estar ligado como nutricionista ao ato de você realizar uma consulta se você tiver um consultório. Então, quanto melhor estruturado for o seu consultório, mais apto ao sucesso você está, né? Então aí surgiu a Escola Carreira de Nutri, que é um ambiente onde está sendo formada a primeira turma agora, né? Onde eu e outros professores, como eu falei, a gente ensina sobre gestão, sobre marketing, comunicação, vendas, marketing para Instagram, para rede social. Tem cursos lá dentro, né? Então, é até em primeira mão aqui, né? Uma exclusiva, vai sair um curso lá, que é um curso completo, né? Sobre como você realizar um atendimento online no seu paciente. Então, além de ser uma plataforma que tem módulos, né, sobre temas específicos, vão ter também alguns cursos agregados. E eu confesso, só estou esperando a pandemia passar para começar uns eventos ao vivo aí pelo Brasil todo, viu, Vini? Inclusive, você está convidado, viu? Oh, muito obrigado. Com certeza. E é uma ideia muito, muito incrível, né? Que eu até queria que você tivesse compartilhado aqui com a gente. E parabéns, Rodrigo, pela ideia sensacional. Tenho certeza que vai ser muito sucesso. E fica um convite aqui também, né, pro pessoal que tá escutando a gente, quiser conhecer um pouquinho mais. E, Rodrigo, tem uma área que eu até trabalho, né, que seria a identidade visual. Então, além de nutrição, eu também trabalho com isso. E a identidade visual é muito bonita, então, do seu Instagram, né, Carreira de Nutri. Se você puder falar um pouquinho sobre como que foi criar essa identidade visual. Total. Na verdade, Vini, isso daí, ó, quando eu fui fazer o briefing dessa identidade visual, eu falei assim, ó, é óbvio que, assim, por mais que eu tenha algum conhecimento dessa área, eu deleguei isso para um profissional realmente fazer, né? A primeira coisa que eu falei dentro do briefing, a primeira coisa foi assim, ó, eu quero que você deixe claro
a transformação que eu quero gerar. Eu quero fazer o nutricionista entender que através disso ele vai profissionalizar e potencializar a carreira dele. Os nutricionistas, Vini, eles precisam entender que a profissão precisa de alguém que seja profissional, né? Então, assim, profissionalizar a carreira é algo que a gente precisa fazer. Então, eu deixei isso muito claro. E eu tenho uma frase assim, né, que eu sempre digo dentro das minhas mentorias, dentro da consulta com o paciente, dentro de algumas palestras, de alguns cursos que eu dou, que eu falo o seguinte, ó, foguete não tem ré, meu irmão. Foguete não tem ré. Eu sempre falo assim, eu sou meio elétrico, tá, Vini? Eu sou no 220. Então eu falo, ó, foguete não tem ré. Foguete é pra frente, ó. A gente pode até não acelerar, mas a gente vai na direção certa. Então, dentro da carreira de Nutri, dentro do Instagram, né, e dentro do produto, uma coisa que eu deixei claro foi, ó, eu quero que o nutricionista perceba que com esse produto aqui, através dessa plataforma, ele vai conseguir se transformar naquilo que ele deseja. Eu quero que você deixe isso claro. Tanto que a logo, se você for ver, é um foguetinho ali, né? É um foguetinho ali. E uma coisa que eu sempre fiz questão, Vini, é que a identidade visual do Carreira, por mais que seja uma coisa institucionalizada, ela fosse humanizada, né? Não tem jeito, pessoas se conectam com pessoas. Se a gente está falando de um Instagram, por mais que seu banco seja o Bradesco, é muito difícil você seguir o Instagram do Bradesco. Porque é uma instituição, você não se relaciona com ele, né? Então, por mais que o Carreira de Nutri seja uma marca, seja uma empresa, né? Quem está por trás ali é o Rodrigo. Então, se você for lá agora, vai ter um stories meu falando, vai ter um stories meu assim, falando desse jeito, elétrico, eu sou eu ali em todos os lugares. Então, o Carreira de Nutri, eu gostaria que ele fosse 100% humanizado, né? E um ponto que é importante, Vini, dentro do Carreira, eu priorizo 3 aspectos, que são 3 aspectos que eu sempre falo, tanto quando eu dou mentoria para nutricionista, quando eu falo em algum curso, que é o seguinte: dentro do Instagram, lá, se você for parar para analisar friamente a minha linha editorial e todos os conteúdos que são postados, a gente trabalha em 3 vertentes, tá? Quais que são essas 3 vertentes? A primeira é gerar entretenimento, tá? As pessoas, elas entram na rede social para se entreter de alguma forma. Ninguém entra na rede social falando assim, eu vou procurar um nutricionista para marcar uma consulta. Não. Por coincidência, ela cai no seu perfil através de uma recomendação, que foi como você caiu no Carreira, e você ali começa a se entreter e você começa a se relacionar. Então, a primeira coisa é, eu quero que o Carreira, ele traga entretenimento. Eu quero que o nutricionista que entra dentro do Instagram do Carreira, ele consiga se entreter de uma forma para chegar no segundo passo, que é justamente criar um relacionamento. Então, primeiro ele é atraído, depois ele começa a se relacionar comigo, ele comenta nos meus posts, ele me manda um direct, ele responde alguma caixinha lá que eu faço uma pergunta, né? Ou então ele me manda uma pergunta, e esse relacionamento ele vai sendo criado. Ele vai sendo criado. Depois disso, ele começa a perceber que dentro do Carreira, Vini, ele tem entretenimento, ele tem relacionamento e ele tem aquilo que é mais importante, que é informação útil. Porque não adianta você postar todos os dias e ser um conteúdo que não tem utilidade, né? As pessoas, elas criam conexão com algo que ela enxerga valor. E o que é esse valor? É ela conseguir entender que aquela informação que você está levando soluciona algum problema que ela tem. E aí eu quero fazer um ponto. Você lembra do que é que eu falei que é empreendedorismo para mim, né? É gerar solução para algum problema. Então, o que seria cada post do Carreira? São pequenas pílulas de conhecimento onde eu vou empoderando o nutricionista a se tornar um nutricionista capaz de atingir o objetivo que ele tem. Então, a primeira coisa que eu faço é gerar um entretenimento, crio um relacionamento e depois eu faço ele perceber que ali existe muito conteúdo de valor. Vini, hoje a gente está postando 5 vezes por semana com uma linha editorial, com conteúdos que são 100% aplicáveis. Cara, isso é de torrar o neurônio para pensar e elaborar esses conteúdos. Porque assim, todos os posts que estão lá são posts capazes de solucionar um problema que o nutricionista vai ter na prática. Mas é o que eu sempre falo. Antes da pessoa querer maratonar
A escola Carreira de Nutri, por exemplo, por que eu fiz questão dela ser modulada, né, com cada módulo específico, e toda semana eu coloco uma aula nova? Por que eu fiz questão de não ser um curso onde ela entra e tem lá 70 aulas? Cá para nós, Vini, assistir 70 aulas e colocar 70 aulas em prática é uma coisa impossível. Impossível. Então, o que é que eu prezo dentro da escola Carreira de Nutri? Conteúdos que sejam aplicáveis e uma escala de aprendizado. Então, eu libero uma aula por semana. Uma aula que seja aplicável. Então, ela assiste a aula e depois, quando ela fecha o notebook, ela já vai aplicar no consultório dela. Por quê? Para que ela consiga perceber o resultado daquilo dali. É um aprendizado contínuo. Dentro do Instagram do Carreira, é a mesma coisa. Conteúdos aplicáveis para que ela coloque em prática e consiga colher o resultado. É isso daí. O Carreira de Nutri ele surgiu para solucionar problemas que o nutricionista tem na prática. E olha, são vários, viu? São vários problemas. Perfeito, Rodrigo. E, Rodrigo, falando um pouquinho mais sobre Instagram, né? Hoje, com tanta informação, né, passando, enfim, muita gente, né, voltada mais para a rede social, como que você falaria que seria a importância do nutricionista saber trabalhar com a rede social? Hoje a gente tem um dado, Vini, que o brasileiro ele passa aproximadamente de 7 a 9 horas por dia na internet. E que a gente já tem 2 dispositivos móveis por habitantes no Brasil. Se a gente cruza isso daí, meu velho, a gente está falando de uma população que passa muito tempo online. Quando ela não está trabalhando, ela provavelmente está online. Quando ela não está online trabalhando, né? A gente tem essa opção também. Então, o que eu digo hoje como a rede social, Vini? A primeira coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: o digital, o online, ele é um meio, tá? Ele é um meio. Quando a gente fala em marketing digital, marketing de Instagram, rede social, a gente está falando de um canal, a gente está falando de um meio pelo qual você vai conseguir aquilo que eu acho melhor que essa plataforma nos gera, que é uma capacidade de captação de paciente, tá? Então, se a gente pensa no Instagram, qual que é a melhor forma que eu vejo, Rodrigo, da gente utilizar ele? É como uma plataforma capaz de melhorar exponencialmente a nossa captação de paciente. Ótimo. Qual que é o segundo passo, Vini? Não adianta a gente querer ficar captando o paciente se a gente não fideliza ele, tá? Pensa no balde furado. Então, a gente tem um balde, mas esse balde é furado e a gente fica sempre jogando água nele, mas a água fica escorrendo pelo buraco. Quando a gente consegue fidelizar o nosso paciente, é como se a gente tapasse esse buraco. Então, a água ela deixa de escorrer. A gente vai preenchendo esse balde, né? E é muito mais barato financeiramente em questão de tempo a gente fidelizar um paciente do que a gente captar novos pacientes, tá? Então, o primeiro ponto, entender que o digital, o online, o Instagram, ele é um canal, ele é um meio pelo qual você vai se fazer ser visto, capaz de solucionar um problema que a sua audiência tem, e é importante que você saiba delinear muito bem para quem é que você está falando, porque o seu conteúdo, se ele vai solucionar problemas, você tem que saber qual é o problema da sua audiência. E o primeiro ponto para você entender qual que é o problema da sua audiência é você entendendo qual que é o nicho de atuação que você vai ter. Olha o link, Vini. Como é que você escolhe um nicho de atuação se lá na faculdade você não teve contato com as áreas? Percebe que tudo é um caminho, né? Tudo é um caminho. Então as coisas vão acontecendo etapa por etapa. Quando você escolhe o nicho e você identifica a pessoa para a qual você vai falar, você sabe quais que são os problemas que ela tem. Isso é o que a gente chama de definir a sua persona, né? De você definir quais são os problemas, os desejos, as angústias, a idade, a profissão e tudo aquilo que o seu ouvinte é, né? Depois você gera um conteúdo de valor para aquela pessoa e você consegue fazer aquela pessoa entender que você é um nutricionista capaz de solucionar um problema que ela tem. Dentro desses conteúdos, Vini, tem algo que eu uso, e aí eu vou dar uma sacada boa agora, tá? Tem algo que eu uso dentro da minha linha editorial, que são os níveis de consciência, tá? Você provavelmente sabe disso, mas é bom a gente falar para os nossos ouvintes aqui. O que é esse nível de consciência? Quais que são as etapas de conteúdo que eu gero? O primeiro nível de consciência é aquele nível de consciência onde a pessoa ela não sabe que ela tem um problema,
e ela não te conhece. Então, por exemplo, aquele nutricionista que não sabe que vai ter um problema quando ele abrir o consultório e ele não sabe quem é o Rodrigo, não sabe quem é o Carreira de Nutri, né? O segundo nível de consciência é aquele nível de consciência que a pessoa já sabe o problema que ele tem, mas ele ainda não te conhece. Então você vai fazer conteúdos para suprir ali a demanda daquele público. O terceiro nível de consciência é o nível de consciência que a pessoa já sabe o problema que ela tem, ela já te conhece, mas ela ainda não te vê como uma autoridade para solucionar o problema que ela tem, né? O quarto nível de consciência, e perceba que é uma construção, é uma pessoa que já sabe do problema que ela tem, ela já te conhece e ela já te vê como uma pessoa responsável por solucionar o problema que ela tem. Rodrigo, como que eu faço para tirar a pessoa de lá, de ela não saber que tem um problema e não me conhecer, para ela saber o problema que ela tem, me conhecer e querer se consultar comigo? Relacionamento. Você vai educando a sua audiência através do seu conteúdo e fazendo ela perceber que para ela solucionar o problema que ela tem do emagrecimento, por exemplo, ela precisa procurar o Vinícius ou outro nutricionista para solucionar o problema dela, porque ela já te tem como uma autoridade, uma expertise daquilo que você está falando. Como é que você vai criando esse relacionamento, Vini? Construindo conteúdos de valor, solucionando problemas que ela tem, né? Então é um nível de consciência gradativo e construtivo, onde a gente vai educando a nossa audiência para fazê-la entender que a pessoa capaz de solucionar os problemas que ela tem somos nós. E, Rodrigo, muito obrigado, de verdade, por todos esses insights que você está trazendo pra gente. A gente aprendeu muito. E pra gente finalizar o nosso episódio, tem sempre uma pergunta que eu faço aqui. Queria saber sobre a leitura na sua vida. Então, de uma forma geral, né, é uma pergunta que eu faço, não só às vezes focada em nutrição, mas eu queria saber como que é a leitura na sua vida e a importância que tem. Vini, a leitura me acalma. A leitura me dá clareza. E eu costumo dizer que o fator primordial para qualquer atitude que eu tome é ter clareza dessa atitude, né? Eu sou meio agitado, já deu para perceber, né? Eu sou meio elétrico. A leitura, ela me dá clareza por me fazer pensar antes de tomar uma atitude, tá? Eu costumo dizer que para que a gente consiga se comunicar bem, para que a gente consiga fazer tudo isso que a gente falou aqui, não necessariamente ler apenas sobre nutrição ou sobre gestão, nada disso. A minha criatividade, ela é muito aguçada quando eu leio romance, por exemplo. Diversos insights eu já tive para produtos meus lendo romance, lendo coisas que não tinham nada a ver com relação à nutrição, a empreendedorismo, enfim. A leitura. Confesso que eu nunca fui um leitor muito assíduo. Na minha adolescência, eu nunca fui muito assíduo. Eu queria correr, jogar bola e ralar o joelho. Eu queria isso aí, né? Então a leitura nunca foi muito presente. A partir do momento que eu percebi que a leitura me capacitava a tomar melhores atitudes e atitudes mais assertivas, porque ela me dava clareza, virou o jogo, virou a chave. Hoje eu digo que eu cometo vários erros, tá? Mas eu diminui muito a quantidade de erros cometidos nas minhas empresas por conta de uma leitura que me capacita a pensar antes de tomar uma atitude. Eu acho que a leitura educa, né? E a nossa educação é tudo, não tem pra onde correr. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação no NutriCast, foi muito enriquecedor, eu aprendi bastante. Com certeza o pessoal que estudou a gente vai tirar muitos insights. E, Rodrigo, pra gente finalizar, você poderia deixar uma mensagem final pra quem tá escutando a gente? Com certeza. A mensagem final é: convida mais um nutricionista, ou mais 2 ou mais 3, pra acompanhar o NutriCast aqui do famoso Vini. Que, meu velho, parabéns pelo projeto. Te falei isso em off e vou falar aqui de novo. Conta comigo pro que você precisar, porque aqui tem alguém que tá disposto a te ajudar aqui no que for preciso, tá? E se você é nutricionista e obviamente está ouvindo esse podcast, lembre-se sempre de que
que além do seu conteúdo técnico-científico, se você quer atender em consultório, um conhecimento ou uma expertise ali sobre gestão, marketing, empreendedorismo é fundamental para manter a saúde do seu consultório, tá? Acho que essa é uma mensagenzinha final. Estão todos convidados a conhecer o Carreira de Nutri e a escola Carreira de Nutri também. Com certeza. Rodrigo, muito obrigado novamente. Se você puder indicar algumas redes sociais que o pessoal pode entrar em contato, né, para conhecer um pouco mais do seu trabalho, a escola, enfim. Tá, total. Instagram, @Carreira de Nutri ou @Rodrigo Nutti, com T mudo. E a escola, ela vai estar sempre presente lá dentro do Instagram do Carreira de Nutri. Qualquer dúvida de algum ouvinte aqui, é só me mandar um direct que eu mesmo respondo todas as mensagens. Antes do dia lá, eu sempre zero a caixinha do direct, porque eu tenho um toque ali, não consigo ver aquele umzinho ali não. Então, quem tiver qualquer dúvida, é só me mandar, que eu vou ter um prazer imenso em ajudar também. Rodrigo, muito obrigado. Pessoal, lembrando que o podcast ele vai estar disponível em todas as plataformas de áudio, no Google Podcasts, no YouTube, no Facebook, no Spotify também, no Anchor, então todas as plataformas podem ter certeza que vai estar. Rodrigo, muito obrigado e pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau.